você está prestes a receber uma verdadeira lição por meio de uma verdadeira obra-prima. Aqui vai! Por que as aulas escolares têm duração exata de 45 minutos? Ah, obra-prima! Você achou que era outra coisa? Hey, hora de ir para a escola! Você já se perguntou por que as suas aulas eram, ou ainda são, tão longas? Se estiver sentado na sala de aula, pode se perguntar quem teve a ideia brilhante de fazer essas aulas tão longas assim, pois você está prestes a descobrir. Continue assistindo para saber como o tempo de duração de uma aula foi determinado e por que os debates intensos que existem sobre isso e também sobre o tamanho das salas de aula, ambos iniciados há séculos, ainda estão fervendo. E não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e de ativar as notificações para se juntar a nós, no lado incrível da vida. E agora um pouco de história. O sistema educacional brasileiro, em geral, foi inspirado pelo sistema escolar prussiano. Agora você já sabe quem culpar por ter que acordar tão cedo para ir à escola. A Prússia era um estado alemão historicamente importante. Como o país, deixou legalmente de existir há muitos anos. No entanto, países como Estados Unidos, Alemanha, Finlândia, Reino Unido e Brasil ainda são afetados pelas decisões tomadas pela Prússia no século XIX. Antes de estabelecer um sistema educacional, a Prússia estava tendo problemas com as pessoas em sua força de trabalho. A educação das crianças era deixada nas mãos das próprias famílias, e a igreja também desempenhava um papel importante na educação. O que os alunos aprendiam e não aprendiam variava muito de família para família. Um estudante podia ser um especialista em matemática, mas não saber escrever muito bem e não ter conhecimento algum de literatura. Quando as crianças cresciam e começavam a trabalhar, nem sempre tinham a educação e competência necessárias para o trabalho. O país precisava de um método educacional oficial para ajudar as pessoas a obter o mesmo conhecimento geral, estabelecendo a duração de uma aula. Isso varia muito no mundo inteiro. Pode ser de 40 a 60 minutos nos ensinos fundamental e médio. Quando se trata de faculdade, as aulas podem ser mais longas. Qual a duração das suas aulas? Se você passa 45 minutos em cada aula e chega em casa cedo o suficiente para aproveitar o resto do dia, provavelmente está seguindo o modelo prussiano. No começo, as crianças na Prússia tinham aulas de manhã e no final da tarde, mas as pessoas não gostavam dessas aulas à tarde. A não ser que você tenha que trabalhar ou tenha outras obrigações durante o dia, é melhor se livrar das aulas ainda de manhã, para que possa aproveitar o resto do dia com um pouco de tempo para descansar, brincar e se divertir. Naquela época, os críticos não estavam tão preocupados com as crianças precisarem de tempo para relaxar, mas estavam preocupados porque a digestão parecia causar um período de preguiça depois do almoço, impedindo que as crianças se concentrassem. E eles estavam certos. O relógio circadiano do seu corpo é responsável por fazer com que você se sinta preguiçoso depois do almoço. Sabe aquela sonolência inexplicável que parece bater do nada no início da tarde? Sim, vejo muitas mãos levantadas. O relógio circadiano espera que você digira a comida em certos momentos. Então seus níveis de energia diminuem entre 1 da tarde e 3 da tarde. Pode ser mais fácil para um adulto ignorar esta sonolência, talvez com uma pequena ajuda da cafeína, mas é mais difícil para as crianças lidarem com isso. Como elas tendem a ter menos inibições, é fácil simplesmente apoiar a cabeça na mesa e tirar um cochilo. No início do século XIX, as crianças na Prússia tinham aulas de 60 minutos, o que também foi contestado. Você consegue imaginar isso? Se está acostumado a aulas de 30 minutos, uma de 60 minutos pode ser torturante no começo. Felizmente, os especialistas na época mediram o nível de cansaço dos alunos depois de uma aula de 60 minutos e concluíram que eles precisavam ser ensinados em blocos menores. Então, o sistema de 45 minutos foi estabelecido. Isso significava que, para as crianças não ficarem na escola até tarde, todas as aulas precisavam ser comprimidas no período da manhã. Agora você sabe que acordar cedo para ir à escola evita que esteja no meio de uma aula quando o cansaço da tarde bate. Tem um lado positivo em tudo, não é? A Prússia definiu as aulas de 45 minutos que ocorrem principalmente pela manhã e início da tarde, com cerca de 28 alunos em cada turma, ministrados por um professor como padrão. Então, o que aconteceu? Outros países adotaram o mesmo modelo.
Nos Estados Unidos, o estado de Massachusetts estava tentando encontrar uma melhor abordagem educacional. Horace Mann, não o cara da escola preparatória na escola de Rock, mas o secretário do Conselho de Educação de Massachusetts na época, estava tentando entender por que as crianças eram tão rebeldes na escola. Mann queria que as crianças se transformassem em membros produtivos da sociedade, mas aqueles jovens rebeldes estavam realmente causando dor de cabeça. Os Estados Unidos precisavam de inspiração, então olharam para a solução que a Prússia achou para ver como deveriam formatar seu sistema educacional. Na década de 1840, Horace Mann viajou para a Europa com vários outros líderes. Pegou seu caderno e estudou o modelo escolar prussiano. E o que ele e sua equipe viram deixou uma excelente impressão. Eles admiraram a obediência das crianças, o senso de ordem nas escolas e a eficiência delas, decidindo finalmente que o modelo prussiano era o caminho a seguir. Eles tinham uma grande tarefa pela frente, porque implementar o sistema escolar prussiano significava dizer aos pais que eles não deveriam mais ensinar seus filhos em casa, mas enviá-los para a escola. Mesmo com pais e filhos insatisfeitos com o novo sistema, Massachusetts tornou-se o primeiro estado a oferecer educação gratuita a todos os cidadãos. Durante os 66 anos seguintes, todos os outros estados norte-americanos seguiram seu exemplo e adotaram a moda prussiana. E quanto à tecnologia? Inicialmente, houve muito debate sobre se essa abordagem educacional era a melhor. Os psicólogos acreditavam que as crianças precisavam de pausas mais longas durante o dia e que a compactação de todas as aulas pela manhã não seria ideal. Houve professores tanto a favor quanto contra a mudança. No final, essa nova abordagem permaneceu e não foi contestada por um longo tempo, até que os avanços na tecnologia mudaram a educação. Em 1983, o governo dos Estados Unidos solicitou a reforma da educação no relatório Uma Nação em Risco. O documento declarou que o sistema educacional estava começando a falir. No mesmo ano, houve grandes avanços tecnológicos, entre o lançamento do Word pela Microsoft. As pessoas queriam ver como a tecnologia revolucionaria o funcionamento das escolas. Afinal de contas, não seria estranho se você aprendesse da mesma forma que as crianças do século XIX? Todos os outros campos se beneficiaram de novas tecnologias. As pessoas não dirigem carros do século XIX hoje em dia. Quando elas vão para o hospital, esperam a medicina do século XXI. A conclusão foi a de que as escolas começariam a usar computadores e novos softwares, mas o sistema em si permaneceu praticamente inalterado. Não, as crianças não estão aprendendo em um ambiente de realidade virtual ainda. Debate forte. Atualmente existe um debate muito passional sobre a duração e o tamanho ideal de uma classe. Alguns amam turmas pequenas, onde é possível ouvir um alfinete cair no chão. Outros preferem grupos grandes de pessoas e da energia que isso traz. Em termos de duração de aula, alguns críticos argumentaram que a abordagem de 45 minutos não permite flexibilidade, aumenta a ansiedade e desperdiça tempo, já que as crianças não conseguem manter o foco por tanto tempo. Outros acham que comprime o conteúdo em um período muito curto. Algumas pessoas preferem ter um período de aula mais longo, enquanto outras querem períodos mais curtos. O sistema prussiano foi adotado como uma abordagem de tamanho único e tem sido criticado por esse motivo. Nem todo mundo aprende no mesmo ritmo e com a mesma metodologia. Afinal, somos todos diferentes. Você pode sentir que estar em aula por 45 minutos é necessário para aprender. Mas outra pessoa pode achar isso insuportável e estar contando os segundos até que o sino toque. Pessoas com dificuldades de aprendizagem e déficits de atenção podem ter dificuldade em se adaptar ao modelo de 45 minutos. Há quem afirme que as crianças de 9 anos podem se concentrar por 1 hora. No entanto, segundo o The Washington Post, fisiologicamente, após apenas 20 minutos de sessão, o cérebro passa a receber menos oxigênio e glicose, o que diminui a concentração. Ainda assim, algumas pessoas amam a abordagem de 45 minutos. Esse período de aula é definitivamente melhor do que o de 25 minutos quando se trata de dar tempo para revisar o dever de casa, permitir que os alunos respondam a perguntas dos professores e oferecer tempo para o professor atender o aluno particularmente. Essas coisas precisariam ser apressadas ou até mesmo impossíveis de se realizar em apenas 25 minutos. O sistema de 45 minutos
pode certamente fazer com que um aluno se sinta mais envolvido com a aula, porque o professor está dedicando o seu tempo ajudando o estudante. Não se sabe se as pessoas algum dia concordarão sobre a melhor forma de educar, mas uma coisa é certa: o debate vai continuar existindo e o sistema educacional está fadado a ser atualizado, reinventado e refeito ao longo dos anos. Então, nos conte, incrível maníaco! Você prefere diversas aulas curtas em um dia ou poucas aulas mais longas? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e inscrever-se para permanecer no incrível!